Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao VetSmart TV. Eu sou o Thiago Derrogatis e hoje você vai assistir a palestra Doença Periodontal, Tratar e Prevenir. Esta é a quarta e última transmissão do Fórum Online de Nutrição Grupo Mars. Prepare-se para conhecer a maior fabricante de alimentos para pets do mundo. Esta é a Mars. Uma empresa com uma história de mais de 100 anos e que transformou um fabricante de doces em um gigante global. Atualmente, a Mars atua em 6 diferentes segmentos de negócios, com marcas conhecidas e amadas por pessoas do mundo inteiro. E por pets também. Líder global em nutrição e cuidados com animais de estimação, a Mars Pet Care está organizada em 4 divisões. Royal Canin, fabricante de alimentos de alta qualidade nutricional que atendem precisamente às necessidades individuais dos gatos e cães. Pet Nutrition, a divisão responsável pelas marcas Pedigree, Whiskas, Eukanuba, Champ, Kit Kat, Dreamies e Optimum no Brasil. Serviços veterinários que conta com clínicas e hospitais veterinários, laboratórios de autodiagnóstico e especialistas em emergências. Hoje, a Mars é a maior empregadora de médicos veterinários do mundo. E Soluções Conectadas, uma divisão especializada em tecnologia e aplicativos. Todos os nossos alimentos contam com o embasamento científico dos estudos realizados no Centro de Pesquisa Walton, a maior autoridade em bem-estar e nutrição de pets do mundo. Localizado no interior da Inglaterra, Walton fornece profundo conhecimento científico sobre as diferentes necessidades nutricionais dos pets e benefícios da interação entre homem e animal. Estimular o crescimento de suas categorias é um compromisso. E para reforçá-lo, a Mars investirá R$1 bilhão no Brasil até o ano de 2020. Mesmo sendo tão grande, a Mars fez questão de se manter ao longo dos anos uma empresa privada e familiar, guiada por 5 princípios: qualidade, responsabilidade, mutualidade, eficiência e liberdade. Princípios que são colocados em prática diariamente no relacionamento com nossos associados, clientes, parceiros e com a comunidade. E para continuar nutrindo nossos melhores amigos com amor e carinho, a Mars continuará não medindo esforços para criar um mundo cada vez melhor para eles. E para nós também. Nossos pets nos tornam pessoas melhores. E poder retribuir tudo o que eles fazem por nós é a parte mais gostosa desta relação. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Marcelo Rosa. Ele é mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, doutor em Ciência Animal pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutor também em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Autor dos livros Odontologia em Pequenos Animais, Fundamentos de Odontologia Veterinária e Odontologia Veterinária, Princípios e Técnicas. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Marcelo. Boa noite a todos, bem-vindos ao Fórum de Nutrição do Grupo Mars. E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre doença periodontal, como tratar e, sobretudo, a importância de como prevenir. Bom, já há algum tempo, os efeitos da doença periodontal, não apenas na cavidade oral, mas no organismo como um todo, são bastante conhecidos. Esse é um artigo publicado há pouco tempo no Veterinary Journal, onde ele chama a atenção para a importância do cuidado já no início da doença periodontal. Ou seja, já na importância de se praticar o tratamento quando a doença ainda está em seu início, ainda está no seu estágio 1. E uma conclusão bastante importante, bastante interessante desse artigo é essa aqui, ó. O tratamento e a prevenção do primeiro estágio da doença periodontal podem ter um importante impacto nas condições gerais de saúde dos cães. Muitas vezes, os proprietários entendem doença periodontal simplesmente como uma questão de halitose, eles se incomodam com o mau hálito dos animais, eles entendem muitas vezes como uma questão estética, porque os dentes estão sujos, estão com cálculo acumulado, e ele não consegue compreender
que a doença periodontal pode gerar uma série de efeitos sistêmicos que são extremamente maléficos aos animais. Então, cabe também a nós, médicos veterinários, esclarecermos esse tipo de situação aos proprietários. E mais que isso, termos em mente a importância do tratamento da doença. Muitas vezes, a gente se depara com colegas que têm alguns problemas em relação à comunicação com o proprietário e que acabam por adotar algumas estratégias que não são as melhores, como, por exemplo, não tratar a doença no início. Muitas vezes, alguns acham que não é importante anestesiar um paciente para se tratar uma condição que está se iniciando. Mas esse é o melhor momento para o tratamento, porque além da gente contribuir para a saúde, a gente tem também um resultado bastante estético, a gente evita a perda de elementos dentários e isso é extremamente importante. Bom, do ponto de vista epidemiológico, a gente tem um dado extremamente importante também aí. 85% dos cães e gatos com idade superior a 3 anos têm doença periodontal. Daí a importância do acompanhamento desses pacientes. É muito importante que na primeira visita de um paciente ao médico veterinário, que a gente já comece a falar da importância da cavidade oral. Muitas vezes o clínico recebe um paciente para uma rotina pediátrica e ele fala de vacinação, fala de vermifugação, fala de alimentação, de castração, de banho e tosa, mas se esquece de falar da importância dos cuidados dentários. Então é muito importante que a gente já nessa primeira visita ensine aos tutores, mostre para os tutores como é importante se cuidar da cavidade oral e dos dentes. É muito importante lembrar que quando nós temos problemas na boca, nós não vamos ao médico, vamos a outro profissional, ao cirurgião dentista. E muitas vezes os proprietários têm dificuldade em identificar que no caso dos animais é o próprio médico, o médico veterinário, que trata dos problemas da cavidade oral. Então é muito importante isso. Sem falar que se a gente levar em conta que de cada 100 cães e gatos com mais de 3 anos atendidos na clínica, 85% têm doença periodontal, isso também tem um impacto muito grande no dia a dia do nosso trabalho. Bom, quando a gente fala de doença periodontal, a gente precisa fazer uma correlação com o elemento dentário. Esse elemento dentário como um todo, ele é formado pelo dente propriamente dito e pelo periodonto, que é um conjunto de estruturas que tem como principal função dar suporte ao dente. O periodonto ele é formado por 4 estruturas. A gengiva, que forma o chamado periodonto de proteção, e outras 3 estruturas, o cemento, o osso alveolar e o ligamento periodontal, que formam o chamado periodonto de sustentação. Ou seja, são essas estruturas que mantêm o dente em seu local, sustentam o dente lá no alvéolo. Portanto, quando a gente tem doença periodontal acometendo uma ou mais dessas estruturas, muitas vezes a maior consequência local é a reabsorção do osso alveolar e a perda do elemento dentário. É muito importante que nós tenhamos em mente também que quando a gengiva está ao redor do dente, existe um pequeno espaço que é o chamado sulco gengival. Nós precisamos, no nosso exame clínico, no nosso tratamento, no que diz respeito à doença periodontal, valorizar bastante o exame e o restabelecimento de condições normais, quando estiverem alteradas, no sulco gengival. Porque tudo se inicia e se propaga através dele. Então é fundamental que o nosso exame clínico envolva a avaliação do sulco gengival como um todo e da altura óssea. E quando a gente fala de doença periodontal, existem vários conceitos. O conceito que eu mais gosto, que eu acho mais real, que eu acho que mais valoriza os elementos importantes da doença periodontal, é esse conceito que foi estabelecido por Sokransky e Rafage há algum tempo. Então vejam, eles falam que doença periodontal é a infecção causada por micro-organismos. Então a gente tem um dado importante aqui, a presença dos micro-organismos, que colonizam a superfície dentária
na e abaixo da linha gengival. Então, esse é um dado extremamente importante. Na e, sobretudo, abaixo da linha gengival. Daí a importância do tratamento periodontal abranger as raízes dentárias, abranger a parte do dente que está abaixo da linha gengival. Nós vemos muitas vezes pessoas que querem fazer tratamento periodontal limpando apenas a coroa do dente. Isso não vai conferir saúde a esse paciente, isso vai dar estética. Daí a importância de se fazer um tratamento periodontal de maneira profissional, sempre com o paciente sob anestesia geral, feito por um profissional treinado com os instrumentos adequados. Então aqui a gente vê uma representação do sulco gengival e ali a gente já vê a formação de placa bacteriana, a gente já vê as bactérias se movimentando ali dentro, porque todo o processo se inicia por ali. Quando a gente tem doença periodontal, o cálculo dentário, o famoso tártaro, ele obstrui a entrada do sulco gengival, ocorre uma mudança da flora bacteriana que está aí, de aeróbios gram-positivos para anaeróbios gram-negativos, e a partir daí, um processo maior de inflamação, de resposta inflamatória, a reabsorção desse osso com a consequente perda do elemento dentário, além de todas as complicações sistêmicas. Muitas vezes, esse é o paciente com o qual nós nos deparamos. Nós frequentemente atendemos pacientes com doença periodontal e já os recebemos num estágio bastante avançado que é esse. Então é fundamental que nós, como eu já disse anteriormente, desde o primeiro contato com esse tutor, quando esse paciente ainda é um filhote, quando esse paciente ainda é jovem, que nós conversemos com esse proprietário a fim de que nós possamos estabelecer maneiras profiláticas e orientativas para que o paciente não venha a ficar nessa condição. Esse é um tratamento que, quando a gente faz, o paciente acaba perdendo muitos elementos dentários. Ele perde muitos dentes, porque os dentes já estão muito frouxos, já perderam muito osso, e isso é ruim para o paciente e é ruim para o proprietário. O proprietário sempre tem uma expectativa de que quando ele leva o paciente ao dentista é para ficar com um dente bonito. Mas quando nós recebemos o paciente dessa maneira, muitas vezes a gente se depara com a necessidade de realizar várias extrações. Bom, então começando a falar um pouquinho de tratamento, que é o tópico fundamental dessa nossa apresentação, primeiro momento é muito importante que a gente converse com o proprietário que o nosso diagnóstico, o nosso exame clínico, ele é finalizado após a anestesia geral do paciente. É impossível realizar esse tipo de tratamento sem o paciente estar sob os efeitos de anestésicos gerais. Então, nós fazemos em primeiro momento uma avaliação, uma inspeção visual de toda a cavidade oral com esse paciente sob anestesia. E como em qualquer procedimento cirúrgico, nós começamos por iniciar a antisepsia da cavidade oral. Então, num primeiro momento, nós fazemos uma boa lavagem, uma boa limpeza dessa cavidade oral com clorexidina 0,12%. Né? É preciso lembrar que a boca é extremamente contaminada, existem mais de 300 espécies de bactéria ali, e nós não queremos piorar isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma boa antisepsia com uma solução de clorexidina. Uma vez que nós realizamos a antisepsia, o próximo passo é fazer a remoção dos cálculos maiores. Vocês lembram que quando a gente falou do exame clínico um pouquinho antes, eu falei que o cálculo dentário, que o tártaro, ele obstrui a entrada do sulco gengival. Ou seja, eu não consigo fazer um bom exame clínico sem mensurar a profundidade desse sulco gengival. E eu não consigo fazer isso enquanto existem esses cálculos obstruindo a entrada desse sulco. Então, a primeira coisa que eu faço é remover esses cálculos dentários com auxílio de um fórceps. Aqui, a gente está realizando isso com um fórceps comum, um fórceps para extrações dentárias.
mas existe um fórceps próprio para esse tipo de situação. É um fórceps que tem um pequeno dente, uma pequena curvatura na sua ponta, que a gente consegue apoiar na cúspide do dente e fazer uma remoção mais rápida. Então nós podemos ter esse tipo de instrumento na clínica. Se não o temos, até que se vá adquirir, se pode ir usando um fórceps comum, mas o importante é que façamos essa remoção desse cálculo mais grosseiro para que possamos ter acesso ao sulco gengival para poder fazer a mensuração de sua profundidade. Agora sim, uma vez que o cálculo foi removido, eu consigo inserir ao redor do dente, no sulco gengival, uma sonda periodontal. Essa sonda periodontal, ela é milimetrada, ela tem marcações em determinados comprimentos, isso depende do tipo de sonda utilizada, nós temos vários modelos, e o importante é que nós conheçamos as medidas que estão ali na sonda para que nós possamos saber o quanto ela entrou no sulco gengival. Ela deve entrar em torno de 1 milímetro, então essa é a profundidade fisiológica desse sulco gengival, ao redor de 1 milímetro, e nós esperamos que num paciente saudável ela entra isso. Quando ela entra mais de 1 milímetro, isso significa para a gente que já houve uma alteração naquele sulco, que já houve algum grau de perda óssea, e esse sulco se aprofundou, formando o que nós chamamos de bolsa periodontal. Então, a partir de agora, nós dizemos, olha, esse paciente tem uma bolsa periodontal. É muito importante que a gente lembre que a gente tem que fazer isso ao redor do dente, não apenas na face vestibular, não apenas nessa face do dente voltada para o vestíbulo bucal, essa face que a gente está vendo, mas ao redor do dente, buscando esses locais onde haja formação de bolsa. E se nós levarmos em conta que o cão tem 42 dentes, que o gato tem 30 dentes, se eu não for medindo e anotando, ou pedindo que um auxiliar vá anotando, quando chegar ao final eu não sei mais quais dentes têm bolsas e em que faces do dente estão essas bolsas. E isso é fundamental que eu saiba, porque isso vai dar o norte do tratamento. Então é fundamental que façamos as medidas e façamos também as anotações de quais dentes têm bolsas, em que faces do dente estão as bolsas e qual é a profundidade de cada uma dessas bolsas. Então, na verdade, a avaliação que nós fazemos é essa. Olha, vocês notam ali à direita do vídeo uma sonda periodontal, né, com as suas medidas, ela é marcada a cada milímetro, e a figura ilustra a inserção da sonda no sulco em um dente normal, sadio, e do outro lado, onde houve um aprofundamento desse sulco, a formação de uma bolsa. Se vocês perceberem bem, a gente tem aí uma diferença entre a altura do osso, ou seja, houve reabsorção do osso. O osso diminuiu. Com isso, o ligamento periodontal, que fica entre o osso e o cemento dentário, começa a diminuir e esse dente tem o que a gente chama de perda de inserção. Ou seja, esse dente começa a ficar frouxo, ele começa a ter mobilidade, porque ao redor dele está diminuindo a altura do osso e, consequentemente, a inserção do ligamento. Então, é fundamental que nós façamos essa medida e que nós a registremos, porque é a partir dela que a gente vai definir que tipo de tratamento a gente vai fazer. Que modalidade de tratamento periodontal a gente vai fazer em cada um dos dentes e em cada uma de suas faces. Como eu disse anteriormente, é muito importante que nós nos lembremos de fazer essa mensuração da profundidade do sulco em todas as faces do dente, ou seja, ao redor do dente. Então a gente tem aqui como exemplo um cão, né? E um dente canino ali em sua face palatina, ou seja, aquela face do dente que é voltada para o palato, entre aspas, a face interna ali, e que muitas vezes as pessoas não se tocam de fazer essa mensuração. Então vejam que quando a gente insere a sonda ali, o comprimento de trabalho dessa sonda, a medida dela vai até 12 milímetros. E vejam o que passou.
ela entrou muito mais do que os 12 milímetros. Ou seja, ao redor desse dente canino, houve uma perda óssea extremamente grande. Muitas vezes esse dente está frouxo, está solto. E a gente precisa avaliar bem isso daí para a gente definir se durante o tratamento periodontal esse dente vai ou não vai ser extraído. Muitas vezes, quando nós recebemos o paciente, como no caso daquela foto que eu mostrei, esse dente ele está circundado por cálculos, esses cálculos estão aderindo um dente ao outro, então muitas vezes você não tem noção que esse dente tem mobilidade, porque ele está preso pelo cálculo. Quando nós removemos o cálculo, a gente consegue avaliar muito melhor isso. E aí, a gente acaba tendo pacientes que o proprietário não sabia que o dente estava nesse estado, porque ele não via, e na hora da gente avaliar, vejam o quanto esse dente está solto. Vejam o grau de mobilidade que esse dente tem. Então aqui é a hora da tomada de decisão. Esse é um dente que já perdeu completamente a inserção e que, por conta disso, durante o tratamento periodontal, ele deve ser extraído. Uma outra coisa bastante importante do exame com a inserção da sonda periodontal é que nós temos algumas condições onde a gengiva hipertrofia. Então a gengiva cresce. E aí quando a gente faz a mensuração da profundidade do sulco gengival, a gente muitas vezes encontra valores de 4 milímetros, de 5 milímetros, de 6 milímetros, mas na verdade a gente não teve perda óssea nem formação de bolsa. A gente tem aqui, nesse caso, o que a gente chama de pseudobolsa, é uma bolsa falsa. Então, ao invés do sulco aprofundar, a gengiva hipertrofiou, a gengiva cresceu, formando aquela condição ali. Essa é também uma condição que exige a sua correção durante o tratamento periodontal. Então, todas as vezes que nós vemos um paciente nessa condição, nós também necessitamos intervir, remover o excesso de gengiva e devolver ao sulco gengival a sua profundidade normal. Então é fundamental também que quando vejamos dentes cuja gengiva está nessa condição, que também façamos a remoção desse excesso. E aqui, como eu disse, nós temos um documento que se chama odontograma, isso aqui é uma parte do odontograma, esse é um odontograma que nós usamos lá no Odontozoo para um antes e depois, para que nós possamos depois transcrever para o nosso documento definitivo, onde nós vamos registrando tudo que nós encontramos durante o exame clínico. Isso me facilita muito, porque eu vou olhando para esse registro e sei quais os dentes que eu preciso intervir e que tipo de intervenção eu vou realizar. Então esse é um documento bastante importante, inclusive de ser arquivado no prontuário dos nossos pacientes, porque serve como um registro. Aqui nós temos o que nós fizemos, que dentes nós extraímos, que dentes já estavam ausentes, por que cada um desses dentes foi extraído. Então todo esse registro ele é extremamente importante para a gente. E isso aí deve fazer parte do nosso prontuário. Eu chamei a atenção no início que quando nós tínhamos doença periodontal, nós tínhamos perda óssea. Então, o osso alveolar ele é reabsorvido. Em dentes que têm mais de uma raiz, muitas vezes, pelo fato das raízes dos dentes de cães e gatos terem um formato divergente, elas não são retinhas, elas se abrem, né, fazem quase que um V em relação à coroa. Muitas vezes esse dente que tem 2 ou 3 raízes, ainda que tenha um determinado grau de perda óssea, ele ainda não tem tanta mobilidade. Mas um outro sinal clínico bastante aparente que nós vemos aí é o que nós chamamos de exposição da furca. A furca é a área do dente onde as raízes se encontram. Então ali onde eu inseri a ponta de um instrumento, na verdade deveria estar o osso alveolar e esse instrumento não deveria jamais passar de um lado para o outro. Mas o que houve ali? A reabsorção óssea foi tão grande
que expôs aquela área. E aí, com isso, eu consigo inserir um instrumento ali para ver que nós temos uma exposição de furca, e nesse caso aqui, até de um grau bastante elevado. Esses dentes aqui, durante o tratamento, nós fazemos a extração. Manter esses dentes na boca significa deixar um lugar para que se acumulem resíduos ali. E aí, com isso, a gente faz o tratamento periodontal, facilita novo acúmulo de resíduos e, muito rapidamente, esse paciente vai ter problemas novamente. Então, quando temos esses dentes com exposição de furca, nós os extraímos no tratamento. Tá? Existe a possibilidade de, quando é em apenas um dente, se pensar em outras alternativas para se manter, como alguns enxertos e tudo, mas não é o que se faz na rotina, até porque na rotina pacientes com doença periodontal acabam tendo isso em vários elementos dentários. Até por isso, nós sempre avisamos para o proprietário que pode ser necessário a realização, inclusive, de várias extrações durante o tratamento, para que se mantenha uma boa saúde oral desse paciente. Então vejam a radiografia, vocês conseguem ver bem aqui o quanto se perdeu de osso. Ó, o osso está aqui, deveria estar junto aqui. Então a gente tem uma perda óssea bastante elevada, e aí é um local onde frequentemente a gente vai ver o acúmulo de resíduos de alimentos. Então, para que a gente possa obter melhores resultados mais prolongados no tratamento, via de regra, esses dentes são extraídos. E como eu também já falei anteriormente, muitas vezes está cheio de cálculo ali e isso aí não é visto. Por isso chamei a atenção de que a gente precisa sempre orientar o proprietário de que o nosso exame clínico, o nosso exame radiográfico, o nosso diagnóstico, ele é finalizado quando o paciente está anestesiado. Então esse paciente ele estava cheio de cálculos dentários, né? Na verdade ainda tem um monte ali, mas nós tiramos com o auxílio do fórceps aqueles cálculos maiores, né? E com isso a gente viu que vários elementos dentários ali, olha, o segundo, o terceiro e o quarto premolares têm exposição de furca já num grau bastante elevado. Vejam também ali que a raiz desses dentes, né, ficou descoberta e a quantidade de cálculos que tem aderida a essas raízes. Lembrando que o grosseiro nós já tiramos com o fórceps. Então vejam como se passa todo o processo. A doença vai avançando cada vez mais em direção ao ápice dentário. Cada vez mais o osso é perdido. Eu não deveria estar vendo raiz ali, deveria estar vendo osso alveolar, mas já foi todo reabsorvido. Então, quando temos esses dentes com exposição de furca, a nossa recomendação é pela extração. E um outro sinal evidente dessa perda óssea é a mobilidade dentária. Os dentes não devem ter mobilidade, eles são firmes, eles são fixos, eles são bem inseridos e bem seguros pelo ligamento periodontal. Então, quando a gente avalia um elemento dentário que a gente mexe nele, ele não deve ter mobilidade. O que não é o caso deste paciente aqui. Vejam que facilmente a gente pode mover aquele dente em qualquer direção. Ou seja, esse é um dente que já teve um elevado grau de perda de inserção. Já foi perdido o osso, o ligamento, e por isso ele tem tanta mobilidade. É um dente que com certeza a gente vai radiografar para fazer uma avaliação, fazer uma documentação também, mas esse dente ele vai ser extraído. Faz parte do tratamento periodontal remover esses dentes que já têm muita mobilidade. Uma vez que nós já removemos aquele cálculo mais grosseiro, nós já fizemos as extrações dos dentes que não tinham condição de ficar na boca, como aquele com exposição de furca, como aqueles com muita mobilidade. Então agora nós vamos fazer o tratamento dos dentes que ficaram na boca. Hoje se utiliza muito o ultrassom para fazer esse tipo de tratamento.
Então, o ultrassom, ele é um instrumento que ele tem uma ponteira que vibra e essa vibração ajuda a quebrar os cálculos. Além disso, ele tem um outro efeito, que é a formação de bolhas que também vão se estourando e vão ajudar nessa quebra desses cálculos. Então, é um instrumento muito utilizado, um equipamento muito utilizado, mas que também requer algum treinamento e alguns cuidados. Quando nós utilizamos o ultrassom, tem alguns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe, eu sempre recomendo que se tenha método. Então nós botamos o paciente em decúbito lateral, começamos a tratar do último dente superior, vamos até o incisivo medial, passamos para os dentes inferiores e vamos da frente até o último molar. Quando eu faço esse tipo de coisa, primeiro, eu garanto que eu não vou esquecer nenhum dente. É importante que a gente resista à tentação. Muitas vezes a gente tem a tentação de fazer primeiro aqueles dentes que estão mais sujos, estão com mais cálculo, e aí com isso, muitas vezes esquecemos de algum dentinho que tem uma quantidade menor de cálculo. Então é importante resistir à tentação e fazer isso dentro de um protocolo onde você não se esqueça de tratar nenhum dente. Um outro detalhe é que nós não utilizamos o ultrassom por tempo em demasia no mesmo dente. Então a gente usa aí no máximo estourando 10 segundos em cada dente. Utilizamos o ultrassom sempre com muita irrigação. É muito importante que a gente trabalhe nele sempre com muita água, porque essa ponteira ela aquece. E nós vamos limpando os dentes, mesmo que o dente não tenha ficado limpo, deu 10 segundos, nós passamos para o dente seguinte. E ao final, nós retornamos a esses dentes que ainda estejam necessitando de limpeza. Então a primeira fase do tratamento é essa, a limpeza da coroa dentária, tá? É a raspagem supragengival que nós utilizamos via de regra o aparelho de ultrassom. Uma outra alternativa é utilizar instrumentos manuais. Então, existem alguns instrumentos que são os extratores de cálculo, os extratores de tártaro. Esse instrumento ele vem geralmente num kit com 3 instrumentos, direito, esquerdo e reto, e nós utilizamos esses instrumentos para fazer a raspagem manual da coroa dentária. É muito importante que se tenha isso em mente. O formato da ponta ativa desses instrumentos não permite que nós os utilizemos abaixo da gengiva. Então, o extrator de cálculo é para ser utilizado na raspagem da coroa, na raspagem supragengival. Então, isso é fundamental que nós tenhamos em mente. Aqui, só para que se possa ver a diferença entre as ponteiras. Nesta ponteira da parte superior da tela, eu tenho um formato triangular com ponta aguda. Se eu utilizar esse tipo de instrumento abaixo da linha gengival, eu vou causar acidentes graves, eu vou ferir a gengiva, eu vou cortar essa gengiva. Então, eu preciso ter critério na escolha do equipamento e do instrumento que eu estou utilizando e saber em que áreas eu devo utilizar cada um deles. Um outro detalhe muito importante, aqui vocês já veem uma cureta que é apropriada para se tratar abaixo da gengiva, né? E um outro detalhe muito importante é que essa raspagem ela é feita sempre no sentido da raiz dentária para a cúspide dentária, ou seja, da raiz para a ponta do dente. Por quê? Porque se eu fizer a raspagem em sentido contrário, da cúspide para a raiz, esse instrumento ele pode escorregar e ele pode fazer cortes na gengiva, na mucosa, enfim, pode causar acidentes graves. Então, sempre nós fazemos a raspagem no sentido da raiz para a coroa. E aí, mais uma vez, uma cureta inserida no sulco gengival. Então, ali estamos procedendo à raspagem
subgengival. Estamos raspando a área do sulco gengival. Notem a empunhadura da cureta, o dedo apoiando para me dar um apoio melhor, a outra mão segurando a mandíbula para que a gente não faça uma força desnecessária sobre ela e dando o apoio necessário para que se possa fazer uma boa raspagem. Então, todos esses detalhes são bastante importantes no nosso tratamento. Aqui nós temos alguns exemplares de curetas. Essas curetas subgengivais, sejam as curetas de Gracie, sejam as curetas de Macau, elas têm um conjunto com uma série de curetas, aqui não estão todas. Essas curetas elas são numeradas, esses números servem de guia para a utilização em dentes de humanos. Para cão, como a gente tem uma variação muito grande no tamanho até do mesmo dente, nós trabalhamos desde um Chihuahua até um São Bernardo, então nós temos um dente incisivo com uma variação de tamanho bastante grande dentro da mesma espécie, por exemplo, nós não conseguimos padronizar isso ainda. Mas nós temos as curetas mais utilizadas e nós trabalhamos com ela de maneira que a sua curvatura, a sua convexidade se adapte bem ao dente. Então nós encaixamos a cureta o mais justo possível ao dente, o mais anatomicamente possível encaixada, para que nós possamos proceder a essa raspagem. Detalhe muito importante também, eu gosto muito de sempre trabalhar com curetas com o cabo oco. Os cabos têm um diâmetro maior, dão uma empunhadura melhor e também a sensibilidade, quando a gente raspa os cálculos, até que não haja mais cálculos, eu acredito que essa sensibilidade da mão fique melhor, a vibração se transmite melhor pelas curetas de cabo oco. Então é uma preferência pessoal minha, mas é uma dica que eu dou para você que está começando. E agora, nós ainda temos mais um detalhe. Nós fizemos a mensuração da profundidade das bolsas periodontais. E nós anotamos lá no nosso odontograma que dentes tinham bolsas, em que face e quanto elas mediam de profundidade. Isso é muito importante, porque eu tenho que levar em consideração que quando eu tenho bolsas profundas, acima de 4, 5 milímetros, eu não consigo colocar a cureta até o fundo da bolsa, porque eu tenho que levar em conta que o dente é tridimensional e muitas vezes a cureta não encaixa, por mais que eu use curetas menores, eu não consigo chegar ao fundo da bolsa periodontal. Então, quando eu tenho bolsas que sejam maiores do que 4, 5 milímetros no máximo, eu tenho que proceder a um outro tipo de curetagem, um outro tipo de raspagem. Uma outra maneira da gente confirmar esse diagnóstico e da gente fazer a medida é o exame radiográfico. Então vejam que muitas vezes nós olhamos um paciente assim, é uma boca que não está num estado ruim, mas lembrem-se, ou está doente, ou tem doença, ou não tem. Então não é porque é um paciente de doença periodontal de grau 1 que eu não vou tratar. Pelo contrário, é o melhor momento e, como mostramos anteriormente, previne uma série de coisas graves no futuro. Então, mesmo um paciente com doença periodontal se iniciando, um bom exame clínico, a gente pode fazer um exame radiográfico junto e, principalmente, quando a gente utiliza o aparelho digital, o software já nos permite fazer algumas medidas aí. Então, além de eu ter a medida da sonda, eu tenho uma outra medida de precisão ali que me diz qual é a profundidade de cada uma dessas bolsas periodontais. E vejam que eu tenho bolsas ali bem profundas, né? 24 milímetros, mais de 2 centímetros. Eu não vou conseguir chegar com a sonda ao final. Então, para esses pacientes, com esse tipo de avaliação, eu preciso de uma estratégia diferente, que é fazer uma curetagem aberta ou a céu aberto. Então, o que nós vamos fazer? Uma incisão na gengiva, na face mesial do dente, uma incisão na face distal do dente e elevar um retalho nessa gengiva. Então eu consigo elevar um retalho, vejam que eu estou com outro instrumento lá afastando esse retalho, e o que acontece? Olha quanto cálculo tem ali, olha que não há mais osso circundando aquela raiz ali
do quarto premolar superior. Então a gente deveria ver osso, a gente está vendo raiz, e mais que isso está vendo ali cálculo. Então nós vamos abrir esse retalho para que nós possamos fazer a raspagem desses cálculos. Possamos tirá-los de lá, possamos deixar essa raiz bem lisa. E ao final, nós reposicionamos esse retalho, colocamos o retalho no local e fazemos a sutura com fio absorvível. Então nós conseguimos limpar adequadamente o dente, fazer um bom tratamento nesse elemento dentário e já recolocamos a gengiva no lugar e fizemos a sutura. Então essa é a raspagem aberta ou a céu aberto. Muitas vezes pegamos pacientes nessa condição. Isso é muito ruim. Vejam o quanto já foi perdido de osso, de gengiva. Então é muito importante nesses pacientes uma boa avaliação radiográfica, uma boa avaliação da mobilidade, para que a gente possa ter algumas maneiras de tentar manter esses dentes, a depender de quanto osso se perdeu e a depender da mobilidade que tenham adquirido. Então, também fazemos nesse tipo de paciente a raspagem aberta. Então, nós fazemos, como são vários dentes, eu não preciso fazer um retalho para cada dente. Eu vou fazer um retalho ali que compreenda todos os dentes incisivos desse paciente. Vejam, fiz um retalho, levantei um retalho ali mucogengival e agora eu consigo ver ali alguns dentes que têm exposição de raiz, eu consigo ver coisas mais profundas ali e consigo fazer a raspagem adequada daquelas raízes. Então eu vou conseguir fazer um tratamento aqui de muito melhor qualidade, deixar esse dente o mais liso possível para que a gente possa estimular a adesão do ligamento periodontal. E depois esse retalho é reposicionado e suturado e vamos continuar com o tratamento periodontal, terminar de limpar aquelas coroas ali, fazer o polimento, enfim. Mantemos isso aí e melhoramos muito a qualidade de vida desse paciente. Muitas vezes nós temos pacientes com pseudobolsas, como nós falamos, vejam a hipertrofia dessa gengiva, e nesse caso aqui não está restrito a apenas um dente, está em vários dentes ali, né, na maxila desse cão. Então, quando temos assim, também vamos intervir e com uma lâmina de bisturi nós vamos remover o excesso de gengiva que está circundando esse dente. Como que eu sei quanto de gengiva eu vou remover? A gente insere a sonda periodontal, nós sabemos que o sulco tem que ter 1 milímetro. Se ele tem 4, vamos remover 3. Então, eu prefiro fazer isso com uma lâmina de bisturi, não sangra em demasia, não é ruim de fazer. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, não está acostumado a fazer incisão em gengiva quando as pessoas estão começando. A gengiva é muito queratinizada, muito rígida, as pessoas estranham. Mas olha, é facilmente removível com bisturi. O sangramento não é grande, a gente pode fazer simplesmente ali pressão digital com uma gaze, que isso para muito rápido. E quando temos em vários dentes, fazemos em todos esses dentes. Então nós fazemos ali de maneira longitudinal na maxila, removemos o excesso de gengiva em todos aqueles dentes. Isso é o que chamamos de gengivectomia. Às vezes pegamos pacientes assim também, olha, muita hiperplasia gengival, envolvendo os dentes, formando pseudobolsas, facilitando ali com essa profundidade dessas bolsas ali, o acúmulo de bactérias e o desenvolvimento de doença periodontal. Então, também, quando temos esses pacientes, fazemos essa remoção. Um detalhe muito importante aqui é que, às vezes, quando são pacientes assim, muito queratinizados, com uma superfície muito grande para ser removida, nós podemos utilizar o cautério. Mas é fundamental que se tenha muito cuidado com os dentes, porque o calor transmitido pelo cautério pode gerar pulpites, pode aquecer demais um dente e causar necrose da polpa. Então nós sempre circundamos a área com gás embebido em solução fisiológica, resfriamos isso o máximo que podemos e temos super cuidado para não encostar as pontas do cautério nos dentes. Então isso é fundamental, podemos sim utilizar, mas tomando muito cuidado. E quando nós já fizemos todas as fases do tratamento, nós vamos finalizar
com uma fase extremamente importante, que é o polimento do dente. O polimento é muito importante para deixar o dente liso. A utilização, principalmente do ultrassom, deixa a superfície do dente muito irregular, muito rugosa. Então, para minorar os efeitos disso, nós fazemos o polimento. Nós utilizamos pasta profilática, pasta para polimento, que é uma pasta um pouquinho mais abrasiva, né, com uma tacinha de borracha. Então, nós colocamos essa pasta num potinho de Dappen e com uma caneta de baixa rotação, nós vamos fazer esse polimento. Sempre também tomando cuidado para não aquecer esse dente, não ficar tempo em demasia no mesmo dente. Lembrar que a caneta de baixa rotação não é refrigerada a água, então a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? E jamais negligenciar essa fase de polimento. Ela é fundamental ao tratamento. E agora que nós tratamos a doença periodontal, nós temos uma fase que é uma responsabilidade muito grande da gente, que é orientar o proprietário sobre quais são os cuidados, quais são as maneiras de prevenção para que esse quadro não se instale novamente. Então, da mesma maneira que falamos com os tutores de filhote sobre escovação, sobre outras formas de prevenção, é muito importante também nos pacientes que passaram por tratamento periodontal que nós ensinemos os proprietários as medidas que devem ser implementadas para evitar novamente esse problema. Então, falamos bastante de escovação, né? Mais do que falar, ensinamos aos proprietários a começar a escovação utilizando apenas o dedo, inserindo o dedo no vestíbulo bucal para que o paciente se acostume com aquela manipulação, a fazer isso todo dia no mesmo horário, no mesmo local. Depois fazemos a transição para a dedeira ou para a escova, inserimos a utilização da pasta, mas todo esse processo, mais do que a gente falar para o proprietário, é fundamental que a gente oriente, que a gente ensine o proprietário sobre como deve ser feito. E aí a gente passa a ter animais de estimação muito mais condicionados à escovação. Vejam que é um paciente extremamente condicionado, onde se pode passar a escova ali na face vestibular com toda a tranquilidade. É um cão que passa por escovação com bastante frequência, cão que está acostumado a isso e que facilita muito. Muitas vezes, nós pensamos que por fazer a escovação, que é o padrão ouro para o cuidado dentário, para a profilaxia da doença periodontal, nós não podemos ou não precisamos ter outras medidas que sejam utilizadas em paralelo com a escovação. Então, nesses casos de escovação que a gente mostrou, nesses pacientes ali, a gente vê que é muito fácil escovar a face vestibular dos dentes, a face que está para fora. Mas a gente esquece, por exemplo, da face lingual, né? Para alguns existe um mito, a língua limpa. Quando a gente faz tratamento periodontal, a gente remove muito o cálculo da face lingual dos dentes. Então não é bem assim que só a língua limpa. E nós temos maneiras de avaliar isso, e mais que isso, nós temos maneiras de incrementar ainda mais a profilaxia pela utilização de alimentos adequados para essa finalidade. Então vejam aqui, esse é um robô, né, que simula a mastigação nos cães. Então vejam que ali foi moldada, né, a boca de um paciente, e essa boca foi transferida para ali, e aí se pode simular a mordida para se avaliar a quantidade de cálculo e a efetividade de produtos que tenham também como objetivo fazer a remoção desses cálculos dentários. Então ali se pode avaliar no quanto esse produto é efetivo, no quanto a textura desse produto é efetiva nessa remoção, o quanto o formato desse produto é efetivo nessa remoção. E outras coisas podem ser também avaliadas por outros testes. Então, com isso, se pode desenvolver um produto que
tem várias características que são muito importantes também na complementação da escovação e na prevenção da doença periodontal. Então vejam que ali está simulando, né, a presença de placa dentária, né, em alguns elementos dentários, e por meio de um software se avalia antes e depois da utilização desse produto as imagens, se faz uma comparação para que se possa ver se realmente a sua utilização foi efetiva na remoção dessa placa e desse cálculo dentário. Então, vejam ali, né, olha, a adaptação ao elemento dentário, né, e que essa mastigação vai promovendo ali um arrasto para remoção desse cálculo. Então, isso facilita a vida do proprietário, isso também é utilizado como uma estratégia de valorizar a escovação e depois ele poder dar esse produto. E esse produto tem características bastante interessantes. Primeiro, né, o formato. Ele tem um formato de X, isso incentiva a mastigação, então o cão precisa efetivamente mastigar esse produto, e como consequência dessa mastigação, a gente tem um incentivo do fluxo salivar, e a gente sabe que a saliva é importante na remoção também desse cálculo, além de ser rica numa série de imunoglobulinas que tem ação importante aí, e a gente gera algumas forças de cisalhamento. Forças de cisalhamento ocorrem quando a gente tem movimentos em sentidos contrários. Então o cão está fechando a boca por um lado, o quitute está subindo pelo outro, e aí vai fazer uma força contrária que também facilita a remoção dessa placa e desse cálculo. Bom, além da ação mecânica, o Dentastix tem uma ação química muito importante também, porque ele contém em sua formulação sulfato de zinco e tripolifosfato de sódio, que são ingredientes altamente importantes no controle da placa e do cálculo oral. Então, ele já foi amplamente testado, né, publicados artigos, inclusive na mais importante revista de odontologia veterinária, que é o nosso Journal, onde houve a comprovação da sua efetividade na diminuição de cálculo e placa dentária. Bom, aqui um outro artigo também bastante interessante, né, da utilização do Dentastix, também publicado no nosso Journal, né, comprovando a diminuição de até 35% do nível de placa e até 65% do nível de cálculos dentários por sua ação química e mecânica. Aqui só para ilustrar, né, um videozinho falando também da palatabilidade, de como os animais se divertem também com esse tipo de produto. E eu sempre digo isso, quando a gente está, sobretudo quando estamos condicionando, né, o cão à escovação dentária, uma coisa muito efetiva é o reforço positivo. A gente sempre fazer um elogio, um carinho quando ele permite a escovação, muitas vezes até usar um petisco. E aí, nesse momento, a gente faz essa associação. Então, lembrando, tratamos o nosso paciente e não podemos perder a oportunidade de ensinar o tutor a como cuidar dos dentes daí para frente, para que não tenhamos que novamente no futuro intervir nesse paciente, para que esse paciente não sofra as consequências da doença periodontal. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês, né? Muito obrigado a todos vocês pela assistência, obrigado a Márcio pelo convite para estar aqui. Eu deixo para vocês aqui todos os meus contatos, por aqui vocês me acham facilmente, podem me comunicar por qualquer uma dessas vias e a gente mantém a conversa, mantém o papo e continua a nossa discussão sobre odontologia. Muito obrigado e até uma próxima. Mars apresenta Por que nos preocupamos tanto com qualidade? Aqui na Mars, o cuidado diário e extremo que tomamos com cada procedimento é que nos assegura a qualidade em tudo o que fazemos. Contamos com um processo muito rigoroso para a escolha de fornecedores, realizando visitas e auditorias periódicas. Ainda assim, 100% das nossas matérias-primas passam por um rigoroso processo de validação. Na Mars, não medimos esforços para alcançar a qualidade máxima de todos os nossos alimentos. E você sabe por que tomamos todo esse cuidado? Porque eles merecem.
Para que possamos manter toda a gestão de segurança do alimento, contamos com controles em diversos estágios de produção que nos ajudam a realizar avaliações constantes e evitar qualquer tipo de contaminação. Na Mars, temos muito orgulho de poder contar com uma fábrica que cumpre rigorosos padrões de controle de processos, qualidade, segurança dos alimentos e impactos ambientais, seguindo conceitos de qualidade total. Mars, qualidade sempre em primeiro lugar.